Alô, meu querido, fala minha querida, vamos trabalhar o método agora da papiloscopia aplicada, obviamente, à perícia criminal. Pedro, como assim? Vamos lá. Quando eu trabalho identificação forense com você, na verdade, nós já conversamos sobre vários critérios, principalmente critérios que tangem a área de medicina legal. Por exemplo, quando eu trago a noção de identificação, hoje a prática pericial em si, ela exige conhecimentos médico-legais e também de papiloscopia em diversos aspectos. Pedro, mas eu vou trabalhar com isso diretamente? Se você for perito ou papiloscopista, sim. Se não, você vai ter que saber única e exclusivamente para acertar a questão de prova. Beleza? Olha só, quando eu introduzo para você o assunto de papiloscopia forense, o que eu quero que você lembre? Primeiro, olha só que legal. Papilos vem de quê? Vem de papila. E o Pedro, o que é uma papila? Você viu comigo lá em tecido epitelial. Doutor, uma papila nada mais é do que um conjunto, uma ondulação feita pela derme na epiderme. Olha que legal. Nós temos a epiderme, por exemplo, aqui com várias camadinhas, igual eu trouxe para você, e existe a derme mais aqui abaixo. O nome dessa estrutura é papila dérmica. Essa ondulação gerada, ela muitas vezes atinge uma conformação lá em cima. E isso vem a ser uma estrutura de uma papila dérmica. Então, a papiloscopia, na verdade, copia não vem de estudo, vem de verificar, de análise de olho mesmo. Então, é a análise visual das papilas dérmicas. Isso é a papiloscopia forense. Forense vem de fórum, análise feita no intuito forense, no intuito aplicado à justiça, ok? Então, isso vem a ser a papiloscopia forense, tudo bem. Pedro, mas a papiloscopia forense ela tem várias áreas, eu já ouvi falar. Muito bom. Doutor, o papiloscopista hoje, ele não trabalha única e exclusivamente com dactiloscopia. Quer ver? A papiloscopia ela tem várias áreas hoje quando a gente estuda os chamados vestígios lofoscópicos. São vestígios morfológicos, doutor. Olha que legal. Eu tenho a dactiloscopia, que nada mais é do que a impressão dos dedos das mãos. Guarda essa informação. Dactiloscopia estuda a impressão digital dos dedos da mão, enquanto a sua palma, se você for analisar, as palmas das mãos também apresentam muitas papilas na prática, se você for ver. Nesse sentido, existe também a quiroscopia, portanto ela analisa, no caso, a impressão da palma da mão. E por fim existe também a podoscopia, que avalia a impressão digital dos seus pés, ok? Não sei se você percebeu, mas tudo isso aqui são áreas internas da papiloscopia forense. Enquanto papiloscopia é gênero, meu amigo, olha só, a dactiloscopia, a quiroscopia e a podoscopia, elas são espécie do gênero papiloscopia, ok? Tranquilão. Vamos falar um pouquinho a respeito da formação, bem interessante aqui para você lembrar. Pedro, como que se forma? O seu edital traz lá aspectos genéticos e ambientais na análise propriamente dita da impressão digital. Aí você indagaria, porra, mas como ela se forma, Pedro? Dois fatores importantíssimos, doutor. Aspecto genético. Aspecto genético no que tange a formação das suas mãos. Se a sua mão vai ter dedo longo, se a sua mão vai ter dedo curto, se a sua mão sequer será formada. Então, nesse caso, inclusive por polidactilia, um dedinho a mais ali. Então, o aspecto genético ele é fundamental no que tange a formação, a organogênese. Você não tem que saber quais são os genes que vão influenciar na formação da estrutura dérmica, porque isso é um conhecimento altamente aprofundado. Ali nós entraríamos no caso da embriogênese ali, tá? Agora, aspectos ambientais. Esse aqui é fundamental. Pedro, como assim aspecto ambiental? O ambiente influencia na forma da minha impressão digital? Doutor, influencia. E não qualquer ambiente, mas um ambiente intrauterino. Olha só que legal. As impressões digitais, doutor, elas são formadas a partir do 6º mês de gestação. Há quem diga que a partir do 5º elas já começam a se formar. Mas a principal data para sua prova é o 6º mês de gestação. Então a criança, a partir do momento que ela já atinge um tamanho razoável, as suas palmas das mãos e dos pés começam a ficar pressionadas na cavidade uterina. Nesse sentido, começam-se a se formar desenhos nessas mãos. E é daí que surge a impressão digital. Vem dos gomos, na verdade, do desenho todo implementado dos anexos embrionários presentes na cavidade uterina. Portanto, é daí que surge a impressão, e é por isso, doutor, que a impressão digital ela é capaz de diferenciar gêmeos monozigóticos ou univitelínicos. Esses gêmeos idênticos, por assim dizer,
você, eles não ocupam o mesmo lugar no mesmo momento de tempo. É por isso que DNA não é suficiente para diferenciar essas pessoas, mas a impressão digital é. Olha que legal. Então a impressão digital, Pedro, você quer dizer que em gêmeos idênticos ela é diferente? Sim, doutor, porque eles não ocupam o mesmo lugar em se tratando de cavidade uterina. Guardou essa informação? Vamos avançar então. Se cair no seu edital, essa parada de aspectos genéticos ambientais, é isso que você tem que saber. Nada de ficar se matando aqui, ainda mais quando se trata de noções de papiloscopia forense, ok? Vamos avançar aqui no estudo. Eu pretendo não, nós vamos fazer uma análise histórica que não é desnecessária. Aluno de preparatório de concurso público, geralmente tem um arrepio, o cara não gosta muito de histórico. Aqui, doutor, sente a bundinha na cadeira porque esse estudo ele é necessário. É necessário se estudar o histórico da impressão digital e da papiloscopia. Olha só, nós tivemos, na verdade, os primórdios, um dos primeiros grandes estudiosos que verificaram a questão da impressão digital, que descobriu propriamente dita a impressão digital, foi Malpighi, mas ele não estudou a nível de diferenciação. Quem o fez isso pela primeira vez foi Galton, ao lado de Henry. Isso aqui aproximadamente no final do século XVIII, na verdade no final do século XIX. Ali no final do século XIX, esses dois estudiosos perceberam duas funções primordiais. Na verdade, primeiro Galton. Henry ajudou na classificação de Galton e alterou a nomenclatura de icnofalangometria para dactiloscopia, só para você ter ideia. Mas vamos devagar. Galton começou a perceber duas coisas em impressão digital. Ele analisou a impressão e falou, porra, a impressão digital ela dura desde criança e vai até o cara se tornar idoso. Por outro lado, essa impressão digital também se varia entre as pessoas, ela não é a mesma. Então ele descobriu um fundamento que eu vou trabalhar com você daqui a pouquinho, chamado de perenidade. Doutor, isto é o que Galton descobriu. Ele percebeu a classificação digital, a classificou em alguns tipos fundamentais que eu vou ver aqui com você, e Henry sugeriu que Galton alterasse a nomenclatura para a dactiloscopia. E aí surge a dactiloscopia em si. Mas na prova não cai a classificação de Galton, cai a classificação de Henry junto com Juan Vuccetti. Olha que legal, vem aqui comigo. Se Galton fez toda essa descoberta e aprimoramento da impressão digital, quem efetivamente aperfeiçoou esse estudo a partir de minúcias e a partir dos tipos fundamentais aplicados à análise forense foi um cara chamado Juan Vuccetti, um argentino. Esse Juan Vuccetti, ele aprimorou a análise feita por toda impressão digital. E aí ele criou os tipos fundamentais de Vuccetti, que na verdade eram os mesmos da classificação de Henry, e também criou os pontos fundamentais e característicos de Vuccetti. Esse a gente vai estudar um pouco numa análise mais pormenorizada que é importante para sua prova, ok? Aqui surge um conceito que na verdade é estudado lá no início de noções de identificação. Doutor, métodos adequados para se realizar a identificação deve obedecer dois critérios, um requisito técnico e um requisito biológico. Olha que legal, boas identificações, ferramentas adequadas de identificação são ferramentas que atendem dois tipos de requisitos, técnicos e biológicos. Vem aqui comigo, olha só. O requisito técnico e biológico, eles variam. Como que eu fiz para você aqui? Detalhe, eu cito aqui um momento, uma das questões que mais caem em concurso público, que são os requisitos adequados para uma boa identificação. É por isso que a impressão digital ela é tão utilizada hoje. Você vai perceber que ela obedece todos os requisitos aplicados aqui no caso, ok? Então vamos lá. Então, doutor, olha que legal. Esse macete que eu trouxe para você de Pew lembra três características chamadas de requisitos biológicos. Quais são eles? Primeiro, perenidade, imutabilidade e unicidade. Vamos devagar. Perenidade você não pode confundir com imutabilidade, não são a mesma coisa. O que é algo perene, Pedro? Perene é algo que dura a vida inteira. Então, perenidade, doutor, tem a ver diretamente com tempo. Beleza? Enquanto a imutabilidade tem a ver com o seguinte, além de durar a vida inteira, ele permanece do jeito que você nasceu. Se você nasceu com uma presilha interna,
quando você morrer, o seu dedo terá uma presilha interna. Olha que legal. Então, perenidade tem a ver com duração. Dura a vida inteira. Imutabilidade tem a ver com não mudar a vida inteira, ok? Guarda essas duas características aqui. E unicidade significa tem que ser único de pessoa para pessoa. Então, apenas aquela pessoa apresenta efetivamente aquele tipo de impressão digital. Isso é unicidade. Show de bola? Vamos avançar agora para os requisitos técnicos na prática. Primeiro, praticidade. Pedro, o que é praticidade? Tem que ser prático, tem que ser fácil, tem que ser muito simples de se fazer essa análise. E a impressão digital, por exemplo, ela também atende esse requisito. Praticidade, porra, a coleta é muito fácil. É só o cara colocar o dedinho lá na folha e pronto. Não tem nem método invasivo na prática. E por fim, a classificabilidade. Doutor, classificabilidade é um requisito técnico na expectativa de suprir um conjunto. Deve haver vários tipos de impressão digital ou de método de identificação e esses métodos eles são classificáveis, eles podem ser distinguidos entre si, ok? Isso são os requisitos técnicos, que eu coloquei PC aqui para você como mnemônico. Então, PIL, PC. Nunca mais você esquece. As provas, elas costumam... Provas mais aprimoradas, elas exigem essa diferenciação entre requisitos técnicos e biológicos, mas você vai tomar cuidado. Tem prova que nem cobra essa diferenciação, tem prova que já coloca, são características de uma boa identificação e já joga 5 características. Você vai levar das duas formas aí em relação, porque você vai se blindar para não errar questão acerca desse tema. E agora eu vou apresentar para você o que efetivamente vem caindo em prova, que é usado até hoje no Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal, que é o sistema de VUSET. Olha só, doutor, o sistema de VUSET é um sistema de identificação de impressão digital que se baseia no delta. Pedro, como assim que se baseia no delta? É um método de identificação básico que tem como fundamento inicial o delta. Pedro, como assim? Vem aqui, olha só. O delta, doutor, ele é formado por 3 tipos de linha. É uma estrutura em delta mesmo. Olha que legal. Eu tenho uma linha marginal, uma linha nuclear e uma linha basal, que está representado em M, N e B. Esses dias um aluno me fez uma pergunta, Pedro, mas como que eu leio essa parada, doutor? Sempre da esquerda para a direita. Então, linha marginal, linha nuclear e linha basal. É assim que se faz a leitura desse delta aqui. Portanto, o sistema de VUSET, ele considera o delta e a quantidade de deltas, além disso, a localização dele também. Primeiro caso, tipos fundamentais. Aqui nasce o tipo fundamental apresentado por Henry e depois aperfeiçoado por Juan VUSET. Vamos tentar entender quais são esses tipos fundamentais. Primeiro caso. O primeiro tipo fundamental, ele é chamado de arco. O arco é um tipo fundamental, olha o que eu vou dizer, que não apresenta delta. Doutor, o arco não apresenta delta, guarda essa característica aqui. Enquanto as presilhas são assim chamadas justamente por conter apenas um delta. Já já você vai entender a localização de cada um deles. E por fim, o verticilo. Doutor, o verticilo, a impressão digital verticilada é aquela impressão que apresenta 2 deltas na sua constituição. E é claro, eu apresentei para você os tipos fundamentais. Agora eu tenho que te apresentar o desenho de cada um deles, além de estar presente também no seu material. Me acompanha para a gente dar uma olhadinha como que representa na prática e como que isso cai na prova. Doutor, em especial, a Banca VUNESP, ela gosta muito de trazer um desenho. Isso eu digo também da Banca CESP-UNB. Então aqui, o que eu quero que você guarde é justamente essas características aqui. Primeiro, o arco, doutor, é uma impressão digital que não apresenta delta. Olha como as linhas se distribuem. Você não vai achar aquela figura triangular do delta lá não. Guarda essa primeira característica. Lembrando que a classificação de arcos pode ser planos ou angulares. Planos quando é retinho, angular quando ela entra em forma de ângulos aqui nessa estrutura básica aqui. Então isto vem a ser o arco. Vamos falar um pouquinho a respeito da presilha. Doutor, as presilhas, como eu havia dito, podem ser presilha interna ou presilha externa. A presilha interna apresenta o delta à direita. Você vai tomar cuidado. Vamos devagar? A presilha externa, lembra desse E. Pedro, o que eu tenho que saber na prática? Onde fica o delta? Olha o delta aqui, ó. Se o delta está à esquerda, a presilha é externa. Esse macete vai fazer você ganhar muita questão. Perceba que o delta aqui está à esquerda da impressão digital. Aí você me indagaria, Pedro, mas o que é presilha? Presilha, doutor, é essa estrutura em dobra aqui, ó. Então, presilha fica a contraposição do delta. Se o delta está à esquerda, a presilha está à direita e vice-versa aqui no caso, ok? É claro que eu coloquei no seu material isso muito melhor esquematizado para ficar um pouco mais fácil de você entender.
Então, presilha interna e presilha externa. Na presilha externa, o delta é a esquerda. Na presilha interna, o delta é a direita. Apenas um delta presente em cada uma delas aqui, ok? E para fechar, vamos falar um pouquinho a respeito do verticilo. Doutor, o verticilo ele apresenta 2 deltas. Lembrando, vamos voltar aqui rapidão em presilha. A presilha interna e externa, ela pode ser verticilada, transversal ou longitudinal. Verticilada, transversal ou longitudinal. Quando eu trabalho com verticilada, é que ela vai vir na posição oblíqua, igual esse desenho que eu coloquei para você. Transversal é quando essa presilha cruza o dedo e longitudinal é quando ela fica ao longo de todo o dedo, ok? Então, verticilada, transversal ou longitudinal são os modelos típicos de presilha, seja ela interna, seja ela externa. Agora sim, vamos falar do verticilo. Doutor, o verticilo é essa estrutura arredondada aqui, ó, inclusive sendo cobrada na prova de perito criminal de 2013 da Banca Vunesp. A prova foi em 2014, ok? O edital saiu em dezembro de 2013. E essa estrutura redondinha chamada de verticilo é o que marca essa característica, apresentando 2 tipos de deltas aqui. Então, o verticilo é aquela estrutura que tem algo mais ou menos arredondado, ou espiralado, ou ovoidal, ou sinuoso, ou até mesmo ganchoso nesse centro do dedo, enquanto apresenta na sua constituição aqui 2 deltas. De novo, verticilo é um tipo fundamental de impressão digital que apresenta 2 deltas e uma estrutura arredondada no meio, que pode ser do tipo circular, espiral, ovoidal, sinuoso ou ganchoso, ok? Ovoidas, aqui na verdade é ovoidal, tá? Cuidado com essa nomenclatura, escrevi errado aqui, ovoidais, ok? Guarda essa característica aqui dela. Então, com isso, eu fecho com você os tipos fundamentais e agora nós vamos precisar entender um pouquinho de como que eu represento isso em se tratando de uma mão. Doutor, olha só, me acompanha para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona essa representação das mãos dentro daquilo que a doutrina chama de fórmula mágica e a sua representação. Funciona mais ou menos assim. Para você estudar como eu represento as impressões digitais da mão esquerda e da mão direita, eu vou me fazer valer de uma fórmula. Olha só, essa fórmula é como se fosse uma divisão. Aqui eu tenho aquele risco que faz o quociente, ou seja, de uma divisão, de uma fórmula matemática, por exemplo. Essa linha, ela vai dividir 2 coisas, a mão direita e a mão esquerda. Doutor, mão direita aqui na papiloscopia é chamada de série E, enquanto a mão esquerda ela é chamada de seção. Então, primeira coisa, eu vou traçar uma linha de fora a fora, em cima eu vou representar a mão direita e embaixo eu vou representar a mão esquerda, a série e a seção. Perfeito. Me acompanha ainda, olha só. Essa linha tracejada, ela vai separar um dedo chamado de polegar. Doutor, o polegar sempre será representado por letras, enquanto os demais dedos por números, e você vai entender já já como é que funciona isso. Na prática, essa linha aqui não existe. Eu coloquei para você só para você entender e ficar um pouco mais didático. Agora sim a gente vai ver essa fórmula dactiloscópica. Primeiro, eu coloco o polegar da mão direita. Depois, o indicador da mão direita, o dedo médio da mão direita, o dedo anular da mão direita e, por fim, o dedo mínimo da mão direita. Então, toda a sua mão direita está representada aqui em cima, enquanto a sua mão esquerda está representada toda embaixo. Polegar, indicador, dedo médio, anular e a questão do dedo mínimo. Lembrando que nada de dedo indicador, dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. Essa porra você aprendeu quando você era criança. Aqui não. Aqui os dedos eles têm nomenclaturas próprias. Você tem que saber para a prova na hora de representar mediante a fórmula mágica aqui. Então, falamos de série, falamos de seção e eu fui além. Eu trouxe cada um dos dedos aqui, diferenciando a mão direita da mão esquerda. Agora sim, tem uma observação bem interessante que a gente vai fazer. Eu vou desenhar com você uma fórmula mágica para levar em conta essas 2 características aqui. Então imagina o seguinte, como eu havia dito, o polegar sempre é representado por letras. Pedro, quais letras? Aí vem um macete para você. Lembra da veia 4321. Pedro, como assim da veia ou da veia 4321? É mais fácil lembrar da veia, porque lembra que a impressão digital vem da cavidade uterina da veia, da mãe, beleza? Então aí tem verticilo, representado por 4. Presilha externa, representada por E por número 3. Presilha interna por I e número 2. E arco por A ou número 1. Como eu havia dito, o polegar sempre é representado mediante V.
Na verdade, mediante V não, mediante letra, cuidado. Então, nós temos o polegar sendo representado pela veia, enquanto os demais dedos por números. Pedro, você pode me dar um exemplo? Claro que eu posso. Vamos lá devagarzinho? Eu vou fechar aqui, eu vou apagar todo esse desenho e vou escrever para você uma fórmula mágica para ver se você entendeu efetivamente. Ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, V4, 3, 3, 1. E eu vou colocar para você, por exemplo, A2, 2, 1, 3. Qual representação essa pessoa tem na mão? V vem de verticilo, significa que o polegar direito do cara é um verticilo. 4 significa que o indicador também é um verticilo. 3 significa que o dedo médio é uma presilha externa. 3, o dedo anular também. E 1 significa que o dedo mínimo é um arco. Percebeu? Mão direita. Vamos para a mão esquerda. Na mão esquerda, o polegar é um arco. Enquanto no indicador nós temos uma presilha interna, no dedo médio nós temos também uma presilha interna, no dedo anular nós temos um arco e, por fim, no dedo mínimo nós temos uma presilha externa. Não sei se você percebeu, é muito simples. Só que, doutor, quando isso aqui cai em prova, você tem que saber muito bem. Aí que vem esse ponto que eu citei para você. E se aqui nesse último dedo está um X? O que isso significa? Significa que neste dedo há uma queimadura, há uma cicatriz, há algum tipo de problema que impossibilita a identificação. Enquanto se a pessoa não tiver o dedo, ao invés de X, será representado por 0. Doutor, cuidado, cuidado, porque isso aqui pode cair em prova. Se o Lulinha, por exemplo, ele for... Lulinha não, Lula, né? O Lulinha é o filho dele. Se o Lula for fazer uma fórmula dactiloscópica e representar aqui, justamente ele vai apresentar esse 0 e não um X como cicatriz, ok? Então você faça essa diferença muito bem, porque a banca ela exige esse conhecimento aqui de você no que tanja essa observação aqui. Show de bola? Superamos então a representação como ela é feita na prática, e aí se você for analisar, existem pessoas que apresentam a mesma fórmula dactiloscópica. Só esses 4 requisitos aqui não é o suficiente para diferenciar as pessoas. É daí que nasce outras características que são também levadas em conta. Me acompanhe aqui para a gente dar uma olhadinha quais são essas características. Hoje a banca e a doutrina chama isso de pontos característicos de Vucet, ou também pode ser chamada de minúcias. Isso aqui na sua prova pode aparecer. Pedro, essas minúcias, elas são utilizadas hoje no Brasil? Minúcias, sim. Essas que eu trouxe para você aqui não mais, elas são uma formulação antiga estabelecida por Vucet. Hoje o Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal utiliza-se de outras minúcias, que eu vou trabalhar com você também em momento oportuno. Aqui o que eu quero que você guarda? Para Vucet existem 5 pontos característicos. Primeiro, um ponto sozinho no dedo, que vai aparecer uma ilha. É claro que você vai ter que fazer isso aqui com uma lupa ou com um tipo de microscópio, ok? A cortada, que nada mais é do que uma linha contínua, uma semi-reta contínua de uma papila na tua mão. Existe a bifurcação, de novo, lembra que a leitura sempre é feita da esquerda para a direita. Então a bifurcação ela surge de um único ponto que se bifurca, muito fácil. A forquilha, que na verdade é uma junção de continuidade entre duas cortadas, na verdade. Então isso vem a ser uma forquilha. E por fim o encerro. O encerro que marca esse posicionamento dessa bolinha. E doutores, tem muito nos dedos o encerro aí, tá? Se você for analisar no seu, provavelmente tem também. Não vai ficar olhando seu dedo durante a aula. Depois você faz essa porra, ok? Então, tranquilo. Falamos do encerro, da forquilha, da bifurcação, da cortada e da ilha ou ilhota. A prova, ela gosta mais de usar a nomenclatura ilhota ao invés de ilha. Então guarda essa classificação aqui de Juan Vucet também. E para finalizar, aí você me diria, Pedro, se essas são as minúcias ou pontos característicos de Vucet, para conseguir individualizar uma pessoa, qual é o mínimo de pontos que eu tenho que me utilizar? Doutor, mínimo 12 pontos. Isso é o que é estabelecido hoje pela Polícia Federal, que é o que cai na sua prova. Se eu conseguir coincidir, mediante comparação de impressão digital, 12 pontos, isso é mais do que o suficiente para se individualizar alguém, ok? Com isso, eu fecho a classificação e a representação de Vucet, que despenca em prova, e eu também preciso trabalhar em seguida com você a questão de identificação de impressão digital em local de crime e como efetivamente isso é processado hoje pela Polícia Federal Brasileira.